Tá chegando o Warbank, mais do que um banco digital, praticidade e segurança na palma da sua mão. Qual que seria, então? A gente falou do extremo da igreja que endemonizou, o outro extremo que você falou que endeusou. Qual que seria, então... Na verdade, parece que é um ciclo de que... Meu pai sempre falava isso. Parece que a igreja endemoniza, aceita e depois se perde. Então, assim foi com a rádio, com a TV, com a imprensa, com a música, com a gravadora. Bateria era um demônio, a bateria. Agora ela senta no templo, no centro, acima do púlpito tem uma bateria, num aquário, protegida dos mortais. Ela parece um ídolo. Você roubou a frase do Brunão. Muito bom. É verdade. Mas assim, isso aí. qual que seria, então, um meio termo... não para a igreja em si, mas para o cristão, para o evangélico. Tipo assim, o cara que não... Isso. Primeiro é entender que a política é uma ferramenta. Então Paulo fala assim, orem pelas autoridades. Isso mostra que eu não posso demonizar que nós estamos falando, é achar que ela é intrinsecamente maligna, diabólica. Não é. Por quê? Porque Deus manda orar pelos governantes. Então, se Deus não vai mandar você fazer um pecado, Ele é Deus. Então, nem se Deus mandou orar, orar, orar pelo diabo. Então, Deus está falando, orem pelas autoridades. Eles cumprem um papel dado por Deus. Romanos 13 vai explicar isso. Quer dizer, Deus atribuiu um papel para as autoridades, por Deus. que é para refrear o mal, que é para gerir, organizar. Então, tem que orar. Então, eu não posso demonizar. Primeiro erro. Mas há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, o que significa que o Salvador é Cristo. Na sequência do texto, é o mesmo texto que fala isso, vai falar na sequência. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e há um só mediador. Então, a política não é corredentora. Né? O que é a diferença do evangélico? Nós somos salvos pela fé, justificados pela fé mediante a graça, pela fé somente. Dada por Deus, não há mérito em nós, não é obras que nós somos salvos. Nem obra política. Eu não sou salvo pela política. Eu não converto ninguém através da política. Charles Spurgeon já dizia, é impossível convencer um tigre a ser vegetariano. Porque a natureza do tigre é carnívora. É impossível convencer um pecador se Deus não transformar a natureza do pecador. Então, eu não posso demonizar e eu não posso messianizar a política, que é só um salvador. Não existe corredentor, corredentora. É Cristo que salva. Então, o que sobra? A sua pergunta. Aí Paulo vai falar. Então, vamos orar para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade, piedade. E eu, para isso, fui constituído mestre e apóstolo, pregador da verdadeira fé aos gentios. Digo a verdade, não minto. Então, o chamado da igreja é entender que a política é uma ferramenta como uma caneca. Então, a caneca ela é útil quando se ela quebrar, eu posso trocar de caneca. Eu não preciso idolatrar essa caneca. Não é a única caneca que existe. É a mesma coisa política. A igreja pode pegar ideias, diretrizes, um conjunto de ações. Isso aqui a gente tem base bíblica, podemos defender essas ideias. Agora, essas ideias estão velhas, não servem mais, podemos trocar. Agora, tem gente que se apega a um credo político como se aquilo fosse a palavra de Deus, e não é. A pessoa se apega a uma ideologia política como se aquilo fosse sinônimo de evangelho, o que é uma aberração, é uma anomalia. Está entendendo? Esse que é o problema. Então, como que a gente lida? Primeiro, mais calmo. Você não precisa ficar nervoso demais por causa da política. Não é esse apavoramento todo. A gente é cristão. A nossa fé está em Cristo. Já começa por aí. É mais calma. A discussão do cristão é em outro tom. Não é uma coisa assim, que minha vida vai acabar, que eu dependo disso. Que parece para muitos que depende disso. E aí você começa a analisar. Essas pessoas apoiavam outros candidatos nas eleições passadas. E eles vão migrando de candidato. E o pessoal tem memória curta. É só puxar a ficha e ver quem que eles apoiaram. Vai mudando, para sempre estar no poder. Aí você começa a perceber que querem estar no poder, querem ficar influenciando. E vão colocando acepção de pessoas. Tiago 2 vai dizer que é um pecado no culto. Quando eu trato diferente as pessoas, o rico de um jeito e o pobre mando sentar, tem gente fazendo acepção de pessoas por causa da política. Não, essa pessoa não é digna mais de pregação. A pessoa que é desse partido ou daquele outro partido não pode pregar o evangelho. Percebe que ponto chega? Então, a política é mais importante que Cristo. O programa ideológico é mais importante que o evangelho. E aí a pessoa prega um evangelho enviesado, ou de um lado ou do outro. Tudo posso naquele que me fortalece, é Cristo. Nós tudo podemos em Cristo, não é tudo posso por causa do programa político, tudo posso por causa daquilo, é tudo posso por causa de Cristo. E aí é um paradoxo, não existe essa posição confortável que
está um pouco na entrelinha da sua pergunta, não que esteja errado, que a gente quer mesmo, a gente quer chegar no lugar, pô, será que eu estou fazendo certo? Essa posição confortável, cômoda, não existe, porque a política é dinâmica, ela não é estática. Cada dia o Estado vai mudando, as ideias vão mudando. Então o cristão, diariamente, ele tem que ir pedindo direção a Deus, ir conversando um com o outro e criando juntos caminhos. O Martin Luther King, um pastor batista que influenciou na política, ele falava assim, o líder, ele não busca o consenso, ele cria o consenso. Então, assim, às vezes a gente está buscando uma coisa que nós devemos criar. Percebe? Às vezes a gente está atrás de um negócio que não existe. Quem sabe chegou a hora daqui, da nossa geração no Brasil, criar um novo conjunto de ideias e não ficar refém, como se só existissem essas ideias que estão aí. Eu não acredito nisso. E quanto mais eu vou estudando, eu vou aprendendo que tem outros caminhos que a gente pode seguir. Legal. Eu tenho a solução. Então vai. Davi Lago, Aí, tá... deputado federal 7777. Tô fora de deputado. Me elejam presidente, deputado. Aí, ó. Ó,